Quero saudar a todos em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um programa da partilha da Palavra de Deus. E hoje vamos partilhar o livro de Coríntios, 2 de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até 18. O subtítulo aqui na minha Bíblia, ou melhor, o tema que vamos tratar, é o problema de associação com os descrentes. O problema de associação com os descrentes, o subtítulo que tem na Bíblia de Estudo, Nova Versão Internacional. Diz assim o versículo 14: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem é em comunhão a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a palavra de Deus. Paulo escreveu esta carta para a igreja de Corinto, uma igreja que desenvolvia muito rápido e em pouco tempo começava a ter muitos talentos espirituais e logo havia problemas de associação com os descrentes. A igreja admitia, não é, o mundo dentro, e Paulo notou esse problema rapidamente. Assim escreveu isto que lemos agora, no versículo 14, tanto 2 Coríntios 6, no versículo 14 até 18. Estas instruções para a vida cristã, sem associações. Então, Paulo estava a explicar que os crentes que se convertiam a Cristo, os discípulos de Cristo, de Jesus, aqueles que seguiriam Jesus toda a vida, deviam se desassociar, deviam se separar-se dos descrentes. Esta é a mensagem principal aqui descrita por Paulo. O versículo 15 diz que harmonia há entre Cristo e Belial. Belial era um espírito de Satanás que estava a ser invocado, era um tipo de Deus do ocultismo que estava a ser invocado naquele lugar. E Paulo faz as perguntas, não é? Que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre crente e descrente. São perguntas 16, que acordo há entre o templo de Deus e o ídolo, ou melhor, e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus no livro dos profetas. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E no 17 ordena que saiamos do meio deles, nos separemos, diz o Senhor, e não tocar nada impuro para sermos recebidos. Então Deus seria assim nosso Pai e nós seremos filhos e filhas. Então, esta é a regra áurea da Bíblia. Todas as pessoas que querem servir a Deus precisam de separar-se do anátema, separar-se do mal. Estamos a ver nos últimos dias casos em que as pessoas, mesmo sendo crentes, eles continuam a ter amizades abstratas e realmente Deus abomina isso. Ele odeia a associação da luz com as trevas. Existem pessoas que defendem que pode-se fazer isso, nós precisamos de
ir até lá para trazer eles de volta. A Bíblia aqui nos está a falar, Paulo nos está a mostrar a necessidade de nos isolarmos, a necessidade de vivermos num cantinho. Está a falar de não associação, quer dizer, apesar de nós estarmos dentro do mundo, pregando os mundanos para a conversão, nós não precisamos tomar as suas práticas dentro do corpo de Cristo, o que é abominação. Portanto, sair do meio deles, o versículo 17 diz, portanto, saiam do meio deles, separa-se, não fala de isolamento, fala de separação, quer dizer, nós não vamos nos associar nos grupos em que os incrédulos estão invocando os seus deuses, não vamos nos associar nos grupos que os pagãos estão lá fazendo as suas rezas. Nós precisamos de sair, afastar desses grupos, diz o Senhor, e também não tocar qualquer coisa contaminada. Existem panos contaminados, existem até animais contaminados, existem até casas, né? Móveis e imóveis contaminados, existe até louça contaminada. Todas essas coisas que eles usam para servir os seus deuses, né? Em festas de deuses, não é? Tudo aquilo que eles usam, nós temos que nos afastar de tudo isto. Não tocar nada imundo. Não toquem em coisas impuras. Eu os receberei. Quer dizer, aqui está-se a falar, até para quem voltar para o tempo da lei, pode verificar que havia, até para Israel, animais puros e impuros. Havia utensílios contaminados, havia até mesmo casas e peças de roupas contaminadas. Então, havia esta proibição na lei das pessoas impuras não podiam participar na congregação dos santos. É esta perspectiva que Paulo aqui está a colocar. Aqueles que são impuros não podiam participar na congregação dos santos. Então, porque a Bíblia dizia em Levítico que é santos, porque é santo o que vos chamou. O versículo 18 diz, e lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Assim diz o Senhor, El Shaddai. Neste caso, o nome que usaram de Deus aqui é El Shaddai, Todo-Poderoso. Há necessidade de nós irmos a Deus, fazermos parte do corpo de Cristo, mas também há uma necessidade profunda de termos que nos separar do anátema. Muitos crentes já convertidos sofrem muitos ataques na sua vida espiritual, em suas casas, sua vivência, porque de alguma forma não saíram completamente do anátema. Eles não largaram completamente o anátema. Eles vivem mais misturados. Muitas pessoas que estão na fé acham que também é aceite participar das coisas sagradas e participar das amizades mundanas do passado. Este é o erro que comete. Deus aqui mostra, Paulo mostra aqui que a condição para Deus nos receber como filhos e filhas é nos afastarmos de tudo que é imunda. Aqui no 17. Primeiro 17. Saiam, diz a palavra de Deus, saiam, não toquem e separem-se. Aqui no 17. Saiam do meio deles, não toquem as coisas imundas, eu vos receberei. Portanto, a sair, apartar e não tocar. Esta é a ordem que está no 17. E depois vem o 18, logo a dizer Deus, e lhes sereis pai, vocês serão para mim filhos e filhas. Depois de nós nos apartarmos desse lixo, algumas pessoas perguntam, em pleno século XXI, é possível alguém viver para Cristo sem se misturar? Sim, é possível. Tanto agora como naquele tempo. É possível. Deus, Jesus, ou Paulo aqui está a falar de não tocar nada imunda. Nós não precisamos de nos misturar com o povo hipócrita que acha que vivendo para Deus e vivendo para o mundo, tudo agrada a Deus, depende de Deus, vai depender do julgamento do último dia. Nós não temos que ver essa hipocrisia. Muitas pessoas pensam isso.
mas só o ato de crer em Jesus já dita que esta pessoa deve ser puro. Sede santo, diz a Bíblia no livro da lei, de Deuteronômio, Levítico, aliás, sede santos porque é santo aquele que vos chamou. Se o Deus que nos chamou é santo, nós também, como rebanho, precisamos ser santos. Dizia Paulo em Romanos, se a raiz é santa, então será santa também a própria árvore. Então, realmente, nós somos santos porque cremos no santo e vivemos para o santo. E há necessidade. A palavra santa, a palavra santidade, o santo, quer dizer separação. Nós precisamos de tomar a posição ou de pertencer a Cristo ou de pertencer ao mundo. Não podemos fazer as duas coisas simultaneamente. Realmente isso não funciona. E as pessoas tentam agora criar um tipo de igreja, um sistema de noiva que vai ter as duas faces. E realmente, onde Cristo, nos dias que vem, ele vai criar uma noiva, estamos a falar da igreja, que vai ter estas duas faces. Será chamada Igreja do Estado. Então, essa igreja, as pessoas entrarão com tudo. E agora já, em alguns vídeos que nós assistimos, em algumas notícias que nós escutamos, nós já sabemos que essa igreja já está a ser, a plataforma dessa igreja está a ser montada. Uma igreja do Estado que vai admitir todas as coisas abomináveis pela doutrina verdadeira cristã, serão aceitas naquela igreja. O que o anticristo pretende? Ou melhor, o que Satanás pretende? Pretende convencer as pessoas de todo tipo de perversidade, de todo tipo de vaidade, que na verdade a verdadeira igreja é aquela em que o próprio anticristo será o líder da igreja ou o Deus da igreja. A igreja chamada aqui Babilônia. A igreja chamada aqui aquela mulher que está sentada numa besta e que estará a se embriagar pelo sangue dos santos, em cima do monstro. E realmente esta igreja, ou a Babilônia se quiser, esta igreja vai ser criada para aqueles que rejeitaram a santificação em Cristo, ou melhor, rejeitaram a verdadeira igreja santa cristã. Este é o assunto que eu trago agora para os irmãos através desta mensagem. A igreja continua a ser santa nesses dias, porque as pessoas pensam que neste tempo é difícil ser santo, é difícil ser separado, mas a posição de Deus na santificação não alterou, independentemente do tempo que vivemos, independentemente do sistema do mundo, mas a exigência de Deus para o crente, para se santificar, o pedido de Deus para que o crente se santifique, mantém-se. Este formato mantém-se porque Deus é santo. Então, nós, como servos de Deus e como povo de Deus, precisamos de nos santificar. Isto é claro. Então, Paulo mostra nos dois últimos versículos, 17 e 18, deste capítulo 6, 2 Coríntios, ela mostra aqui que, primeiro, antes de Deus nos chamar de filhos e filhos, ele exige que nós saiamos, nos apartemos e não toquemos nada imundo. Esta é a condição que Deus usa para nos receber. Nós, quando nos convertemos a Cristo, a nossa conversão é o primeiro passo para entrarmos naquilo que chamamos de santificação. Já expliquei outra vez falando do tabernáculo, que o tabernáculo, se nós verificarmos, na verdade, tem esta parte o tabernáculo que é isto, tem esta parte, se nós verificarmos, tem uma entrada aqui, esta porta principal. Jesus, no livro de João, ele diz que é a porta. Alguém entra daqui, desta porta, a primeira peça que encontramos, deixa que explicar, porque isto é muito importante para o ato da santificação. O cristão é alguém que é levantado por Deus para se santificar. A primeira peça que nos encontramos é o altar de holocausto. O altar de holocausto é a primeira peça que nós encontramos ali, este altar do holocausto que simboliza a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. Portanto, é a primeira coisa. Quer dizer, se nós queremos explicar a salvação na base do tabernáculo, que é muito fundamental,
vamos dizer que o altar do holocausto é símbolo de cruz de Cristo. Então, isto é do velho sistema, mas neste velho sistema estava tipificada a salvação que vem a acontecer no novo sistema. Aqui, então, o crente deixa as suas bagagens, o seu pecado, estou a referir no altar do holocausto, e aqui também um cordeirinho de 1 ano sem mancha, que é queimado, o símbolo daquilo que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário, é queimado. Então, isto é início da santificação. Esta conversão é o início da santificação. Então, a segunda peça, o crente passa desta fase do altar do holocausto, passa para a segunda peça do antigo sistema, a segunda peça que é o lavatório. O lavatório, esta peça chamada lavatório ou pia, alguns chamam de pia, mas representa a purificação e o início da santificação. Veja só, este altar do holocausto representa a cruz. Na cruz nós deixamos as nossas bagagens, passamos para a pia, que é o lavatório, que é onde nós nos purificamos. A pia continha água limpa e o crente, não é? O ministrante aqui lavava as mãos, não é? De todas a imundícia. Lembra-se que os judeus vivem lavando as mãos e os pés. Isso era uma prática que tipificava a purificação. E depois a peça a seguir, a primeira peça que encontra quando entra no tabernáculo, aqui a primeira peça que nós encontramos aqui é a mesa dos pais asmos. Então temos a mesa dos pais asmos, o candelabro e o altar do incenso, aqui no chamado lugar santo. Antes de passar para o lugar santíssimo, para esse espaço, tem estas peças que estão aqui. O candelabro, a mesa dos pais asmos, o candelabro e depois o altar do incenso, aqui no lugar santo. Então, a pessoa passou aqui do altar, da pia, passou do altar do holocausto, a pia, e depois entrou aqui neste lugar, chamado lugar santo. A primeira coisa que encontramos é a mesa dos pais asmos, esta mesa, depois o candelabro, esta peça, e depois temos o altar do incenso, que o sacerdote ali oferecia o incenso. Antes de entrar no lugar santíssimo, há de ver que aqui tem uma separação de véu, esta separação que existia. E lá dentro, no lugar santo dos santos, encontramos lá o altar, esta peça aqui, a arca da aliança, lá dentro, que continha o testemunho. Então, realmente, esta regra de entrar pela porta, encontrar essas peças todas, tipifica a vida da santificação. Então, Paulo está certo aqui quando diz que saí, não toqueis e apartai-vos. Na verdade, se o crente não quer se separar dessas coisas, ele quer viver como mundano. Então, existe aquilo que nós chamamos aqui na Bíblia de crentes carnais. Crentes carnais são aqueles que não querem experimentar a graça da santificação. Eles não querem experimentar porque acham que Deus é muito exigente e Ele procura exigir coisas que nós não podemos fazer, mas realmente podemos fazer. Cristo provou, quando veio à Terra, provou que é fazível. A pessoa pode fazer a vontade de Deus sendo homem. Cristo encarnou-se na barriga da Maria e mostrou a todo mundo que é possível fazer como homem. Nós temos também os seus discípulos, que também mostraram que é fazível. Então, para quem crê, pode sim se santificar. A santificação é necessária, sem a qual ninguém verá a Deus. E a Bíblia é muito clara nesse aspecto da santificação. Agora, encontramos igrejas apóstatas que não têm nada a ver com isso, vivem com tudo. Eu já vi até algumas igrejas que são covis de ladrões, algumas igrejas que as pessoas até sacrificam porcos e assam porcos e comem lá como ceia do Senhor, vinhos e orgias totais. E essa vida é uma vida totalmente mundana.
mas isto é para contrariar a noiva de Cristo, a noiva ataviada com talentos espirituais, dons, e depois preparada para o arrebatamento, ou melhor, o casamento do Cordeiro. Esta é a mensagem que eu queria comunicar aos irmãos, que a santificação é cobrada ainda hoje. Não tem nada a ver com o passado isto. É cobrada sede santos, porque é santo o Senhor que vos convocou. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, ele diz no livro de Levítico. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Esta é a mensagem necessária neste tempo, neste presente tempo. Não é do passado, é de agora. Na verdade, as igrejas que não estão lutando para praticar a santificação, eles estão pecando contra o Senhor. E o Senhor quer que todos se salvem, mas não serão todos que se salvarão, porque também, como há verdadeiro, há também falsos mestres, como há verdade, existe também a falsidade. E depois, estes ministros da imundícia, ministros da falsidade, também se prefiguram como ministro de Cristo. Eles estão disfarçados como ministro de Cristo e entraram dentro do rebanho e falam essas mensagens. Por isso que nós vemos aqui, para trazermos a mensagem correta, porque na verdade a mentira e a verdade andam em paralelo. E queremos acreditar que o irmão terá percebido esta mensagem que fala da santificação. O crente no Antigo Testamento isto era apresentado no tabernáculo e no Novo Testamento é explicado pela palavra. Todas as cartas dos apóstolos explicam a santificação, explicam a purificação, explicam a separação do crente com a imundícia. Este problema de associação com os descrentes afetou também igrejas que Paulo criou e realmente estava a explicar que não haverá necessidade de Deus nos chamar filhos e filhas sem nos apartar do anátema, sem nos apartar daquilo que não agrada a Deus. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe. Quem entendeu, ouviu a palavra e percebe que na verdade está associado a alguma coisa imunda, saia já, e é rápido e é urgente, saia já, aparta-te disso, como diz aqui a palavra de Deus. Eu quero repetir com os irmãos, versículo 17, portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Esta é a ordem do Senhor, é o imperativo de Todo-Poderoso para que sejamos filhos do Altíssimo, para chamarmos o nosso Deus de Papai. E isso é urgente. Que Deus os abençoe rica e poderosamente, agora e para toda a eternidade. Eu oro por vocês para que a graça de Deus, que excede todo entendimento, vos acompanhe aqui agora e para toda a eternidade. É o nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.